Bom, gente, então aqui para continuar em relação à nossa última aula sobre as revoltas coloniais, sobre as revoltas emancipacionistas, é importante que vocês tenham a noção do contexto histórico delas, que é o século XVIII. A partir da década de 1780, em especial 1780, o sistema colonial vai começar a entrar em desgaste. O que é esse sistema colonial? É essa relação entre a metrópole, que no nosso caso é Portugal, e a colônia. E você sabe que essa relação metrópole-colônia foi baseada no monopólio comercial ou no exclusivo metropolitano, onde os portos do Brasil só poderiam comercializar com os portugueses. E havia também a noção de pacto colonial, que é aquela relação onde o Brasil enviaria produtos primários, como pau-brasil, como açúcar, e compraria produtos manufaturados, como chapéus, farinha de trigo, bacalhau, vinho e etc. Tá? Essa relação colônia e metrópole vai começar a ser questionada nesse final do século XVIII. Mas nós não podemos ver os movimentos emancipacionistas que são um sintoma dessa crise. Porque se a relação entre colônia e metrópole não está boa, é evidente que começam a aparecer na colônia, dentro da colônia, movimentos que começam a questionar a ligação com a metrópole, com a pátria-mãe, com Portugal. Só que nós não podemos entender os movimentos emancipacionistas como se fossem algo fora do contexto. Eles fazem parte de um contexto histórico, que é o final do século XVIII. Esses movimentos que tentaram romper com Portugal não foram exclusivos do Brasil. Você tem movimentos na América Espanhola que vão tentar romper com a coroa castelhana, também da mesma época. Então é importante compreender o contexto histórico que estamos falando. Em primeiro lugar, nós temos o iluminismo, que já foi falado aqui. Uma das questões que o iluminismo defendeu, além da razão humana, é a ideia de que todos os homens têm o direito à liberdade, à felicidade e à prosperidade. Se o rei não garante o seu direito à liberdade, à felicidade, à prosperidade, você como cidadão pode romper com o rei. Então, os iluministas vão começar a abrir a possibilidade para revoltas contra os poderes instituídos. O que vai acontecer aqui? Minas Gerais é ainda a região da colônia que, apesar da produção aurífera estar em declínio, Minas Gerais ainda tem importância. O que acontece? Muitos colonos se revoltam com a cobrança constante de impostos da coroa portuguesa. Portanto, Portugal não está garantindo a felicidade daquelas pessoas. Sendo assim, poderiam romper com a metrópole. Essas ideias iluministas começam a chegar no Brasil e na América Espanhola também, a partir de livros que eram publicados na Europa e proibidos de serem lidos aqui, mas chegavam de maneira clandestina e começavam a provocar reuniões secretas entre intelectuais, entre membros das elites aqui, das elites coloniais. Um outro ponto que nós temos que chamar a atenção é o seguinte: como eu disse aqui, o século XVIII é o século em que o Brasil se torna a peça angular do Império Português. E a economia brasileira se desenvolve. Se você pegar o Brasil do século XVI, o que nós temos? Essencialmente litorâneo, exportador de cana-de-açúcar, tabaco e pau-brasil. No século XVIII, nós temos um outro Brasil. Nós temos um Brasil que já é um pouco mais interiorano, o centro dele ainda é o litoral, mas ele tem regiões já voltadas para o interior, como Minas Gerais, o Mato Grosso, a região sul que começa a ser ocupada pelos portugueses, a Amazônia. E a economia do Brasil colonial no século XVIII é açúcar, que continuou sendo exportado, o pau-brasil, o ouro, os diamantes, que começaram a marcar as pautas de exportação, o pau-brasil, que continuou sendo exportado, o algodão, que começou a ser exportado em grande parte no século XVIII para atender às necessidades industriais da Inglaterra. Então você tem uma economia um pouco mais diversificada, sem contar que a população do século XVIII é muito maior do que foi a população do século XVI. Então nós estamos tratando de outra colônia.
Só que, ao mesmo tempo, a posição de Portugal também mudou. Portugal do século XVI era um país mais forte do que o do século XVIII. Era um país que possuía mais colônias no Oriente, em grande parte. Era uma importante potência naval. E você sabe que a partir do século XVII, o poder de Portugal na Europa diminui. E no século XVIII, Portugal começa a se tornar um dos países mais atrasados da Europa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um descompasso entre a colônia, que fica cada vez maior, cada vez mais rica, e uma metrópole pequena e pobre. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte: como que você quer que uma metrópole pequena e empobrecida forneça todos os produtos que sua colônia pujante e enorme precisa? Como que você quer que uma metrópole pequena consiga comprar sozinha tudo que sua colônia produz? A coisa fica totalmente desigual. Não tem como você manter um monopólio comercial com essa desigualdade entre uma colônia cada vez maior e uma metrópole cada vez menor. E isto não se limita ao caso Portugal e sua colônia na América. Se limita também com as colônias espanholas. Por isso eu coloquei aqui declínio das metrópoles ibéricas, relacionando a Portugal e Espanha. A Espanha também se enfraquece. A Espanha também, no século XVIII, é um país fraco, é um país atrasado. E suas colônias americanas, de Buenos Aires até a cidade do México, crescem em população, em importância. Então, começa a haver esse descompasso. O que nós temos é que, como você tem esse descompasso, isso vai comprometer a funcionalidade do exclusivo metropolitano. Por quê? Como é que você quer que uma metrópole pobre, pequena, forneça tudo que sua colônia gigante e rica precise? E, ao mesmo tempo, a metrópole não consegue comprar tudo de sua colônia. Então, a fraqueza do exclusivo metropolitano vai abrindo caminho para relações de contrabando, não só na América Portuguesa, mas na América Espanhola, em grande parte com os ingleses, que vão vender produtos e comprar produtos coloniais em portos cegos, ou seja, em portos não vigiados pelas autoridades coloniais. Um outro ponto importante foi a independência dos Estados Unidos, a independência das antigas 13 colônias britânicas. O que acontece? Tem um intelectual, um grande panfletista das 13 colônias, que chegou a escrever num jornal da época, justificando por que as 13 colônias estavam se separando da Grã-Bretanha. E ele diz o seguinte, que uma ilha não poderia controlar um continente, que eram as 13 colônias, que era desigual, não era natural que isso acontecesse. Se uma ilha não pode controlar um grande continente, o que dirá uma metrópole pequena como Portugal controlar uma vasta extensão territorial que é a América Portuguesa? Se a Inglaterra, que é mais forte que Portugal, não conseguiu manter uma colônia do outro lado do Atlântico, por que Portugal conseguiria? Tanto é que a independência dos Estados Unidos, ela serviu de modelo para as independências da América Latina, tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola. Um outro ponto também importante que vai ajudar a sacudir esse sistema colonial foi a Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra, que vai abrir caminho para um amadurecimento do capitalismo, e a Inglaterra, com suas fábricas, vai começar a questionar um comércio exclusivo, porque ela quer aumentar os seus mercados consumidores. Tanto é que quando você vai ter o processo de independência da América Latina, os ingleses acabam, em grande parte, apoiando, visando aumentar os seus mercados. E na França, a Revolução Francesa também serviu de modelo. Por quê? Porque a Revolução Francesa mostrou que o soberano é a nação, não é o rei. E a nação pode se rebelar contra o seu rei e mandá-lo para a guilhotina, inclusive. Ora, quem é mais forte, o rei de Portugal ou o rei da França? O da França. Se os franceses conseguem fazer aquilo, por que nós não conseguiremos aqui? Por que nós não conseguiremos romper com o rei de Portugal? Por que nós não conseguiremos romper com a coroa portuguesa? Ou, no caso da América Espanhola, com a coroa espanhola? Então você tem um contexto que vai empurrar para o surgimento desses movimentos que demonstram, na verdade, a crise da relação colônia e metrópole.